Olá, aqui é Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro Despertar da Leoa, da Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 5, áudio 12. Uma leoa verdadeira. Vamos voltar por um instante para as leoas do documentário que mencionei no início desse capítulo 5. Por que elas levaram a carcaça de volta para o leão comer? Certamente elas tinham outras opções. Foi estranho arrastar aquele grande veado de volta para o cercado para que o leão pudesse se juntar a elas no banquete. Uma opção mais conveniente teria sido comerem até estar satisfeitas, depois deixarem as sobras para o leão quando ele decidisse sair sozinho. Ou elas podiam ter comido até estar satisfeitas e depois levado as sobras para ele. Teria sido muito mais fácil transportar parte de um veado que a carcaça inteira. O comportamento delas parece o oposto do que esperaríamos, dada a lei da selva. Se o reino animal se baseia na sobrevivência, por que aquelas leoas foram tão generosas? Afinal, compartilhar com o leão faminto significava menos comida para elas. Talvez aquelas leoas soubessem alguma coisa que nós esquecemos. Embora fossem jovens e imaturas, elas entendiam instintivamente que seu futuro e a sobrevivência de seus filhos estavam intimamente ligados à maneira como se relacionavam com o leão. Elas escolheram se comportar de uma forma que seria lembrada pelo leão em seu período futuro de força. Elas honraram o leão poderoso que ele um dia se tornaria, ignorando a postura atual dele de se acovardar na mata. O dia viria quando ele estaria totalmente crescido e sem medo. Ele lembraria que as leoas lhe levaram comida quando ele era jovem e estava assustado demais para reivindicar o que era seu. Naquele dia, ele saberia que poderia confiar e construir uma vida com elas. O instinto das leoas sustentaria o bando e ganharia o afeto dele. Quantas de nós temos essa atitude? Ou melhor ainda, será que eu tenho essa atitude? Ou adotamos uma postura de sobrevivência menos nobre? Nossa atitude é dizer: ei, lamento muito por você aí atrás. Está acontecendo algo bom para mim aqui. Deus está preparando um banquete para as suas filhas. Se você não está disposto a se juntar a nós, fique no seu cercado e seja como quiser. Seríamos sábias em aprender a seguinte verdade: ficar com menos agora não significa ter menos no futuro. Atos de honra nunca se perdem no caminho. A força nos é dada para servir e não para nos conferir status, como diz lá em Romanos 15:2. Pergunto-me quantos problemas poderiam ser evitados no mundo em geral se todos conhecessem esse princípio e o seguissem. E se soubéssemos que a nossa força era para servir aos fracos, aos tímidos e aos que têm medo. Seria bom demais? Creio que no fim desta vida, todas nós queremos ouvir Jesus dizer: muito bem, serva boa e fiel. Levante-se para servir com excelência. A palavra serviço tem múltiplas aplicações. Entre os significados estão reparar, verificar, sintonizar e examinar. Jesus nos fez um grande serviço por meio do seu sacrifício e nos tornou aptos a comparecer perante um Deus santo. Vivemos de uma maneira que reflete esse serviço doador da vida. Jesus foi quebrado para que pudéssemos ser consertadas. A palavra service em inglês, serviço, também pode significar cerimônia, ritual ou sacramento. Ou seja, dizemos que estamos no service quando vamos a um culto. Às vezes temo que tenhamos nos esquecido de que o propósito de um culto de igreja é aprender a servir bem a Deus e uns aos outros. Muitos cristãos se reúnem com a expectativa errada. Eles vão a um culto para ouvir como Deus servirá a eles. Em vez disso, devemos nos reunir com o propósito de estender a mão para aqueles que cambaleiam
dentro de nossos prédios, nossas igrejas e fora dos nossos santuários. Com a promessa da liberdade, do favor e de novas oportunidades que se abrem diante de nós, vamos manter-nos firmes nas coisas de Deus para que ninguém fique para trás. Amo este comissionamento. Não pense que nós, líderes, somos o que não somos. Somos servos de Cristo, não senhores dele. Não somos guardiões. Nossa responsabilidade é conduzi-los aos mais sublimes segredos de Deus. Os requisitos exigidos de nós são confiabilidade e conhecimento preciso. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2, na versão A Mensagem. Devemos ser guias e não guardas de segurança. Devemos convidar outros para o reino e não mantê-los de fora do mistério de Deus. Somos encarregados de ser guias confiáveis com conhecimento preciso. Vamos nos certificar de parar nas aberturas que Deus criou para nós. E, se necessário, estendermos as mãos para trás, a fim de que outros não fiquem de fora. Como filha do Altíssimo, sua mão estendida deve ser tanto generosa quanto nobre. A vida de Deus liberta, ao passo que a lei gera um fardo. Você foi liberta da abordagem do cristianismo de olho por olho e dente por dente. Mas existem muitos parcialmente cegos e desdentados que estão andando por aí no corpo de Cristo. Nunca esqueça quem você é: forte, majestosa, feroz, protetora, descansada e sem preocupações. Deus comparou repetidamente a força desses filhos reais a leões e leoas. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Números 24, versículo 9, versão internacional. Se você esquecer sua natureza feroz e destemida, então todos os que a procurarem em busca de proteção e direção estarão em risco. O corpo de Cristo é composto de guardiões nobres e poderosos que despertarão para o entendimento de que Deus abriu diante de nós um espaço amplo. Queridas irmãs, leoas e amigas, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida. Comecem a vivê-la plenamente. 2 Coríntios 6, do versículo 11 ao 13, na versão A Mensagem. Você está ouvindo isso? Fomos convidadas a entrar nos espaços selvagens abertos por Deus. Essa é uma convocação a vivermos de forma expansiva, aqui e agora. Você não precisa esperar até o céu para ver o poder do céu liberado na terra. Não é Deus quem está limitando você. Mas as leoas não saíram do cercado até que a fome delas foi maior que os desejos de segurança. Do mesmo modo, nossa falta de visão ou fome por algo maior pode nos limitar e restringir e nos impedir de entrar na dimensão do desconhecido. Somos encorajadas ou mantidas cativas pela maneira como vemos a nós mesmas, o nosso mundo e o nosso Deus. O mundo lá fora pode parecer intimidante se você o imaginar como um lugar escuro e assustador. Abra os olhos e lembre-se de quem você é, uma portadora dourada de luz que tem o poder de dissipar as trevas por onde quer que vá. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz assim em 1 João 4, versículo 4. O mundo não é nem de longe páreo para Deus. O Espírito dentro de você excede em muito o poder de qualquer oposição que você possa enfrentar nesse mundo. É o Deus Altíssimo quem chama você para sair. Ele enviou o seu Filho para morrer em uma cruz para que você pudesse atravessar da morte para a vida e dos lugares de confinamento deste mundo para a expansão eterna. Mesmo antes de você respirar pela primeira vez, Ele havia criado
uma maneira de libertá-la do cativeiro. Ele escolheu confinar a si mesmo e experimentar a nossa vida pequena e limitada para que você pudesse juntar-se a ele na vasta liberdade do reino. Agora mesmo ele chama cada uma de nós. Atravesse e entre.